Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer um caso pra vocês que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu procurei bastante coisa pela internet aí, achei muita coisa distorcida, confusa e fui pesquisar a fundo. É um caso brasileiro, especificamente de Salvador. Eu realmente tô gostando de fazer caso brasileiro porque eu tô cansado de ver as mesmas coisas e por isso tô trazendo casos diferentes, procurando casos que são pouco divulgados, sabe? Então bora pro vídeo e vamos lá. No coração de Salvador, capital do Brasil, por mais de 2 séculos, erguem-se paredes que guardam segredos. Entre pedras coloniais e azulejos portugueses de uma construção do século XVII, ecoa ainda hoje o caso de um crime que jamais foi solucionado. Rua Ribeiro dos Santos, número 24, antigamente conhecida como Rua do Paço, uma casa que já foi residência de assassinatos e, segundo alguns, morada de espíritos inquietos. Os moradores da região a conhecem por um nome que faz qualquer um ter arrepios: a Casa das 7 Mortes. Mas quantas mortes aconteceram realmente ali? Foram mesmo 7? E por que quase 270 anos depois, esse crime continua envolto em mistério? Disputas entre historiadores e lenda urbana continuam se misturando entre gerações. Hoje, vamos desvendar a verdadeira história por trás deste enigma. Vamos separar os fatos documentados das lendas populares. Vamos mergulhar no Brasil colonial, entender como as leis funcionavam e descobrir por que algumas histórias verdadeiras são mais perturbadoras que algumas ficções. Essa é a história real da Casa das 7 Mortes. Uma jornada pelo tempo que nos levará das ruas de pedras do século XVIII aos arquivos empoeirados onde dormem os únicos testemunhos que restaram de uma tragédia que abalou Salvador. Para compreendermos verdadeiramente o que aconteceu naquela casa, na Rua do Paço, precisamos primeiro voltar no tempo. Precisamos entender que Salvador, em 1756, não era apenas uma cidade colonial. Era o coração pulsante do Império Português na América. Salvador era a primeira capital do Brasil, desde 1549, quando Tomé de Souza desembarcou na Baía de Todos os Santos com a missão de fundar o governo geral. Esta cidade, então, se tornará o centro político, econômico e religioso de toda a colônia. Imaginem vocês ruas de pedras irregulares, onde se misturava vários sons de linguagens diferentes. O português dos colonos, os idiomas africanos escravizados que acabaram de chegar no navio negreiro, o latim sussurrado nas igrejas e as línguas indígenas ainda presentes no mercado. O Porto de Salvador fervilhava. Era também a justiça da era colonial. Aqui funcionava o Tribunal da Relação da Bahia, estabelecido em 1609, a primeira instância superior de justiça, criada no período colonial brasileiro. Esse tribunal não era apenas um órgão público, era um símbolo de poder real português na América. Seus desembargadores julgavam, em segunda instância, casos de todo o território brasileiro e até mesmo algumas possessões africanas. Quando alguém cometia um crime grave na colônia, era para Salvador, para esse tribunal, que o caso eventualmente chegaria. As ruas de Salvador ecoavam diariamente com os pregões dos vendedores ambulantes, a maioria escravizados que ganhavam na rua para seus senhores. Nas esquinas, ouvidores e alcaídes faziam cumprir as rédeas. Nas igrejas, e Salvador tinha dezenas delas, padres celebravam a missa em latim, enquanto planejavam a próxima reunião política. Pois na colônia, religião e poder caminhavam juntos. Em uma sociedade hierárquica e violenta, no topo, os grandes proprietários de terra e os funcionários da coroa. Abaixo, uma complexa rede de homens pobres e livres, pardos forros, indígenas e aldeões. E na base dessa pirâmide social, sustentando toda a colônia imperial, centenas de milhares de africanos escravizados. Nesse contexto, a vida tinha valores muito diferentes, dependendo da cor da pele, da origem social e da proximidade com o poder. Um padre como Manuel de Almeida tinha prestígio e proteção legal. Um escravizado africano era como uma propriedade, com um pouco mais de direitos do que uma ferramenta de trabalho. E foi nesse Salvador complexo, contraditório e violento que em uma noite de 1756, algo terrível aconteceu
em uma casa aparentemente comum, na Rua do Paço. Antes de chegarmos àquela noite fatal, vamos conhecer melhor o cenário onde tudo aconteceu, a própria casa e principalmente o homem que se tornou a vítima daquela tragédia. A casa que hoje conhecemos como a Casa das Sete Mortes foi erguida no século XVII, enquanto Salvador ainda estava em formação. Construída no estilo arquitetônico da época, ela representa tudo que há de mais refinado na arquitetura colonial residencial. Imagine uma construção de 2 pavimentos com sótão, paredes espessas de alvenaria que garantiriam frescor mesmo nos dias mais quentes da Bahia. Na fachada principal, 3 portas e 4 janelas rasgadas no segundo pavimento, com balcões trabalhados no estilo Dona Maria I. O que mais impressiona nessa casa ainda hoje, no pátio interno, azulejos do século XVII criam rara beleza, com padrões geométricos e florais que refletiam o bom gosto da época. Na fachada, azulejos azuis do século XIX contam histórias silenciosas de gerações que habitaram ali. Galera, esse caso aqui tá sendo bem complicado porque são fatos bem antigos, difícil de encontrar registro. Então, se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho. Era uma casa feita para alguém importante. Não era residência de comerciante comum ou funcionário menor da coroa. Era residência de quem tinha um prestígio social e recursos financeiros consideráveis. E foi nessa casa que, em meados de 1750, passou a residir o padre Manuel de Almeida. Os documentos do Arquivo Público da Bahia registram que ele viveu ali até sua morte, em 1756. Padre Manuel não era um clérigo qualquer. Em uma sociedade onde a Igreja Católica detinha um enorme poder político e social, ser padre significava ter acesso às esferas mais altas da sociedade. Padres celebravam missas para os governadores, confessavam os grandes senhores do engenho, administravam sacramentos que marcavam os momentos mais importantes da história colonial: nascimento, casamento, morte. Mas a vida clerical no Brasil era bem diferente do que imaginavam. Padres coloniais frequentemente acumulavam propriedades, participavam de negócios comerciais e mantinham relações nem sempre alinhadas com votos eclesiásticos. A Inquisição portuguesa tinha constante trabalho, investigando o comportamento do clero colonial. Na casa da Rua do Paço, Padre Manuel não morava sozinho. Como era comum na época, ele dividia a casa com 2 pessoas escravizadas e um homem pardo trabalhador liberto. Essa era uma configuração típica das casas dos clérigos. Pequenos núcleos domésticos, onde conviviam pessoas de diferentes status, mas todas sob a autoridade do dono da casa. Os 2 escravizados provavelmente cuidavam dos afazeres domésticos: limpeza, preparação de alimentos, manutenção da casa. O homem pardo liberto pode ter cuidado da parte administrativa ou comercial, algo comum entre os que conseguiam se estabelecer como auxiliar de pessoas influentes. Era uma pequena comunidade doméstica, mas como toda casa colonial, guardava tensões, segredos e conflitos, que raramente apareciam nos documentos oficiais. E foi exatamente essas tensões ocultas que, em uma noite de 1756, explodiram de forma violenta e definitiva. O que aconteceu essa noite transformou para sempre a história dessa casa comum em um dos mistérios mais duradouros da história de Salvador. Uma noite como tantas outras em Salvador, nas ruas de pedra da cidade, apenas algumas velas tremulavam nas janelas de algumas casas abastadas. A maioria da população já dormia, seguindo o ritmo natural de uma época sem energia elétrica. Na Rua do Paço, a casa de Padre Manuel de Almeida descansava em aparente tranquilidade. Suas paredes espessas de pedra e cal guardavam os segredos cotidianos de seus moradores. As orações vespertinas do padre, os últimos afazeres domésticos dos escravizados e as conversas sussurradas antes do sono. Mas algo estava diferente naquela noite. Alguma tensão no ar, algum conflito que vinha se acumulando, alguma disputa que chegará no limite da resolução pacífica. Nunca saberemos o que realmente desencadeou aquela violência. Os únicos testemunhos que sobraram foram os corpos encontrados no dia seguinte e os poucos documentos oficiais que registraram a descoberta, que a gente sabe pelos arquivos públicos da Bahia. É isso mesmo, 4 pessoas mortas à facada naquela casa: o Padre Manuel de Almeida, os 2 escravos e o homem pardo. 4 vidas ceifadas de forma violenta. Não foi um roubo simples. Se fosse, por que matar todas as pessoas da casa? Não foi um acidente ou uma briga isolada. Facadas múltiplas indicam premeditação ou ódio intenso.
Não foi também um crime passional comum. Envolveu pessoas de diferentes status sociais. A descoberta dos corpos causou comoção imediata em Salvador. Um padre assassinado não era uma ocorrência corriqueira, mesmo numa sociedade violenta como a colonial. Padres tinham uma proteção especial da igreja e, por extensão, da própria coroa portuguesa. A movimentação que se seguiu foram vizinhos se acumulando na Rua do Paço, autoridades coloniais sendo comunicadas, o Tribunal da Relação da Bahia sendo acionado para investigar um crime que envolvia um membro do clero. Mas quem poderia ter cometido o crime e por quê? A primeira possibilidade é um crime externo, alguém de fora da casa que invadiu com intenções de roubo ou de intensa vingança. Mas isso levanta questões como alguém conseguiu dominar 4 pessoas adultas. Por que matar todos em vez de neutralizar testemunhas? A segunda possibilidade é um crime interno, alguém da própria casa ou alguém muito próximo para ter um acesso muito fácil. Na sociedade colonial, tensões entre senhores e pessoas escravizadas eram constantes. Havia também conflitos entre diferentes grupos sociais, disputas por propriedades, questões ligadas a dívidas e a negócios. E a terceira possibilidade, motivação religiosa ou política. Padres coloniais frequentemente se envolviam em disputas de poder, questões de terra da igreja, conflito com outras ordens religiosas. O padre Manuel poderia ter feito inimigos poderosos. As autoridades coloniais iniciaram uma investigação, como era protocolo para crimes que envolviam pessoas do clero. Testemunhas foram ouvidas, vizinhos foram interrogados e possíveis suspeitos foram identificados. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Ou melhor, algo extraordinário não aconteceu. Nenhum culpado foi encontrado, nenhuma prisão foi feita, nenhum julgamento aconteceu. O crime que deveria ter mobilizado toda a estrutura judicial colonial simplesmente desapareceu dos registros oficiais. Durante 3 décadas, o silêncio foi total. Esse silêncio alimentou especulações diversas, teorias sobre conspiração, encobrimento, proteção a pessoas influentes e também, inevitavelmente, lendas sobre vinganças sobrenaturais de almas penadas. Mas por que a justiça colonial falhou tão completamente? Para entender isso, vamos mergulhar no funcionamento real do sistema judicial da época. Precisamos compreender como crimes eram investigados, julgados e punidos no Brasil do século XVIII. E principalmente precisamos entender que, na sociedade colonial, nem todas as vidas tinham o mesmo valor perante a lei. Para compreendermos por que o crime da Rua do Paço nunca foi solucionado, precisamos entender como funcionava ou não funcionava a justiça do Brasil colonial. O Tribunal da Relação da Bahia era, teoricamente, uma das instituições mais poderosas da colônia. Criado em 1609, funcionava como o tribunal de segunda instância para todo o território brasileiro. Seus desembargadores eram magistrados nomeados diretamente pela coroa portuguesa, homens com formação jurídica em Coimbra, representantes diretos do poder real. Mas a realidade prática era bem diferente da teoria legal. A justiça colonial funcionava dentro de uma sociedade profundamente hierarquizada, onde as leis eram aplicadas de formas diferentes dependendo da sua classe social. Quando um padre era assassinado, isso deveria mobilizar toda a estrutura judicial. Padres eram representantes da Igreja Católica, instituição que caminhava lado a lado com a coroa portuguesa. Ataques ao clero eram considerados ataques à própria ordem colonial. Quando escravizados eram mortos, a situação era totalmente diferente. Legalmente, pessoas escravizadas eram propriedade. O assassinato de um escravo era tecnicamente um crime contra o patrimônio do senhor, não um homicídio no sentido da palavra. Já o homem pardo ocupava uma posição intermediária. Tecnicamente ele era livre, mas sem os benefícios de um homem nascido livre. Seus direitos legais existiam no papel, mas na prática dependiam muito da sua proteção social e econômica. Então, o que realmente aconteceu com a investigação da Rua do Crime do Paço? A primeira hipótese é a incompetência investigativa. A estrutura policial colonial era primitiva. Não existiam técnicas forenses, investigação científica ou qualquer método moderno de coleta de evidências. Muitos crimes nunca eram solucionados por incapacidade técnica mesmo. Segunda hipótese, desinteresse institucional. Com exceção do padre, as outras vítimas não tinham status social suficiente para justificar uma investigação prolongada e custosa. As autoridades podem ter feito uma investigação superficial e depois terem arquivado o processo.
A terceira hipótese, encobrimento deliberado. Essa de longe é a mais intrigante. Talvez o crime tenha envolvido pessoas poderosas, que tinham influência suficiente para fazer o crime desaparecer. Na sociedade colonial, proteção política valia mais do que a justiça legal. Vamos investigar a terceira hipótese melhor. Quem poderia ter interesse em querer encobrir este crime? Outras ordens religiosas em conflito com o clero secular? A década de 1750 foi marcada por intensas disputas entre diferentes grupos católicos no Brasil. A expulsão dos jesuítas em 1759 demonstra como questões religiosas podiam se tornar questões do Estado. Grandes proprietários de terra em disputa com a igreja, conflitos por propriedades urbanas ou rurais eram constantes. Padres frequentemente administravam terras de igreja, que eram cobiçadas por senhores do engenho. Autoridades coloniais envolvidas em negócios ilícitos, padres tinham acessos privilegiados sobre comércio, contrabando e corrupção. O padre Manuel pode ter descoberto algo que alguém queria manter em segredo. Ou talvez a explicação seja mais simples e mais trágica. A justiça colonial não funcionava para pessoas comuns. Mesmo um padre, se não tiver conexões políticas poderosas, poderia ser assassinado sem que houvesse consequências reais para os culpados. E assim, o caso da Rua do Paço se juntou a centenas de mistérios coloniais, arquivado, esquecido pelas autoridades, mas não pela memória popular. Porque quando a justiça falha, outras formas de justiça, lendas, superstições, histórias de assombração ocupam seu lugar. E foi exatamente isso que aconteceu na Casa das Sete Mortes. A imaginação popular cria suas próprias formas de explicação e reparação. E foi exatamente isso que aconteceu com a Casa da Rua do Paço. Ao longo dos séculos 18, 19 e 20, a narrativa do crime foi se transformando. O número de vítimas aumentou na narrativa popular. As circunstâncias ficaram mais dramáticas e os detalhes se tornaram mais assombrados. De 4 mortes reais, o lugar passou a ser conhecido como a Casa das Sete Mortes. Por que 7? Na numerologia popular, o número 7 sempre foi carregado de simbolismo. 7 pecados capitais, 7 virtudes, 7 sacramentos. Um número que representa completude, mas também maldição. As histórias que se espalham em Salvador incluíam elementos que não apareciam em nenhum documento histórico. Símbolos satânicos desenhados com sangue na parede, corpos com a boca costurada, rituais de purificação e pactos demoníacos. Moradores da região começaram a relatar fenômenos sobrenaturais, ruídos noturnos inexplicáveis, sombras se movendo pelos corredores, velas que se acendiam sozinhas e gritos que ecoavam pela madrugada. Mas o que essas lendas realmente representam? São apenas superstição popular ou refletem algo mais profundo sobre trauma coletivo e memória histórica? Na verdade, as lendas de assombração frequentemente nascem de injustiças não resolvidas, quando crimes ficam impunes, quando vítimas não recebem a reparação, quando a sociedade não consegue processar adequadamente os seus traumas. Surgem narrativas alternativas de justiça sobrenatural. Os fantasmas da Casa das Sete Mortes podem ser interpretados como símbolos da falha da justiça colonial. As almas penadas são vítimas que nunca receberam a justiça oficial. Os fenômenos paranormais simbolizam segredos que nunca foram revelados. Além disso, as lendas cumprem um grande papel social. Mantêm viva a memória do crime, enquanto os documentos dormem em arquivos. As histórias populares garantem que aquelas 4 pessoas não sejam completamente esquecidas. A casa sobreviveu a todos esses séculos. Foi restaurada em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Hoje funciona como escola técnica Casa Pia, educando jovens baianos. É uma ironia poética. Um lugar marcado pela morte, hoje abriga a vida, aprendizado e futuro. As salas onde talvez ecoavam gritos de terror, hoje ecoam riso de estudantes. Salvador de hoje não é mais a capital do Brasil. O Tribunal de Relação foi substituído pela justiça moderna. A escravidão foi abolida e a sociedade se transformou profundamente. Mas algumas questões permanecem atuais. Como garantir justiça para todos, independente do seu status social? Como lidar com crimes que desafiaram nossa capacidade de investigação? Como processar traumas coletivos sem transformar em lendas que obscurecem a verdade histórica? Talvez a gente nunca vai ficar sabendo quem matou aquelas 4 pessoas ou o porquê. Talvez também a gente nunca fique sabendo se houve encobrimento, o que aconteceu. Talvez nunca saberemos, alguns mistérios sempre continuam sem solução. Isso não torna a nossa investigação inútil. Pelo contrário, o processo de buscar resposta
é tão valioso quanto encontrar a resposta em si. E essa foi a verdadeira história da Casa dos Sete Mortos. Uma história sobre crime e castigo, justiça e impunidade, memória e esquecimento. Uma história que nos lembrará que o passado nem sempre morre. Ele vive nas pedras da nossa cidade, nos documentos dos nossos arquivos e nas histórias que contamos um para os outros. Se você ficou até aqui e gostou, não esquece de deixar seu like, curtir o canal e ativar o sininho. Eu sou o Rafael, você está no Repertório Criminal e a gente se vê no próximo episódio.